Olá a todos, a todas, a todes. Meu nome é Lúcia Granja, sou professora titular de literatura brasileira na Unicamp. Eu estudei desde muito jovem as relações entre gêneros literários e a imprensa brasileira no Brasil, sobretudo as crônicas do nosso principal escritor, Machado de Assis, bem como as relações entre literatura e jornalismo. Estudei a questão da relação entre a literatura do Machado de Assis, o suporte e a mídia. Estudei muito, como eu disse, e editei as crônicas do Machado de Assis, mas eu estudei também os suportes, né, e os mediadores da imprensa num livro que eu publiquei com a professora Tânia de Luca em 2018 pela editora da Unicamp, chamado Suportes e Mediadores à Circulação Transatlântica da Literatura. Na verdade, esse livro é resultado de um grande projeto temático do qual nós fizemos parte juntos e tem uma grande colaboração sobre a imprensa. Depois, antes disso, na verdade, em 2015, eu tinha organizado um livro que se chama Literaturas e Escritas da Imprensa Brasil-França, em parceria com a professora Lise Andries, que na época estava em Paris 4, e foi onde eu apresentei aí ao Brasil, né, a minha parceria com esses professores franceses, Lise Andrié, Marie-Ève Terranty, Alain Vaillant, e outros convidados da Marie-Ève Terranty no Brasil, como Adeline Vronat, Dominique Califat, que são todos a bibliografia, a primeira bibliografia sobre a imprensa quando nós vamos estudar a imprensa hoje em dia, né? Então, na verdade, eu estudava as relações entre a imprensa brasileira e francesa, e disso foi que eu passei à imprensa francófona. Eu estudo também as ações, a obra, né, e a presença dos editores Garnier no Brasil, sobretudo através do que aqui fez o Baptiste Louis Garnier, que foi o irmão Garnier, o irmão caçula, que veio para o Rio de Janeiro em 1840 e permaneceu no Rio de Janeiro até a data de sua morte, em 1893. Então, de Machado de Assis, de suas crônicas, eu passei as relações gerais entre a imprensa brasileira e francesa, a imprensa francófona, e, paralelamente, eu estudei os próprios editores brasileiros do século XIX, ou franco-brasileiros do século XIX. Então, é um prazer participar agora, na era digital, de um projeto como o Transfopress, onde eu estudei para escrever o artigo, né, que saiu neste livro aqui, esse livro que saiu agora recentemente, em 2024, organizado pela Valéria Guimarães, que é a grande organizadora, né, e a pessoa que toca o projeto aqui no Brasil, né, sendo esse um projeto internacional, evidentemente, e que então organizado pela Valéria e pelo Guillaume Pinson, que se chama La Presse francophone des Amériques, Trajectoire et Circulation. Bom, então, para esse livro, eu escrevi um capítulo de livro que se chama L'éditeur Baptiste-Louis Garnier, Esclavage, Immigration et Culture médiatique francophone au Brésil, que é, né, o editor Baptiste Louis Garnier, Escravidão, Imigração e Cultura Midiática Francófona no Brasil. E, na verdade, eu cheguei a esse capítulo a partir dos meus estudos
sobre a edição no Brasil. Eu estudei num outro projeto, e muito profundamente, a, o trabalho do editor Baptiste Louis Garnier no Brasil e a presença dos editores Garnier no Brasil. E, coincidentemente, a professora Valéria, que é a mentora enfim, coordenadora desse projeto, como eu já disse, tinha descoberto que o Baptiste Louis Garnier, em 1860, foi editor de um periódico francófono, que é o L'Écho du Brésil et de l'Amérique du Sud. Então, eu fiquei muito curiosa por essa participação do Baptiste Louis Garnier nesse periódico francófono, sobretudo porque, naquela época, o Baptiste Louis Garnier, que tinha chegado ao Brasil em 1840 e desde então vinha sendo livreiro, vendedor de livros e representante de vários editores franceses no Brasil, de onde ele abastecia o mercado interno com as publicações em francês e também exportava para a América Latina. Eu fiquei muito curiosa porque na época em que ele assume essa editoria do L'Écho de l'Amérique du Sud, du Brésil et de l'Amérique du Sud, ele também começava a fazer, ou seja, ele era proprietário e editor, então, de um periódico em português, que era a Revista Popular, que ele começou a publicar em 1859 e substituiu em 1864 pelo Jornal das Famílias, 1863 pelo Jornal das Famílias. E é muito interessante, por quê? Porque era evidente, né, que essa investida dele pelo mundo da edição de periódicos tinha a ver, um dos objetivos dele era justamente a produção de material literário para alimentar os seus próprios projetos editoriais como editor de livro. Então foi assim, a partir da Revista Popular, na verdade, de trás para frente, né, a partir do estudo do Baptiste Louis Garnier, dos interesses dele em criar o Jornal das Famílias, antes do Jornal das Famílias, a Revista Popular, que eu cheguei ao L'Écho du Brésil et de l'Amérique du Sud. E o que eu fui estudar ali, né, foi, na verdade, a questão, de como os textos circulavam, né, nessa revista, de que tipo de textos circulavam e o que era diferente na fase de atuação do Baptiste Louis Garnier em relação à fase anterior desse jornal francófono, em que o editor era o Arteve Aumont. Na verdade, foi a professora Valéria quem descreveu isso, né? A partir da morte do Altheve Aumont, comecinho de 1860, o Garnier ele assumiu esse jornal, né? é, Entre então até o fim de 1860, e aí eu fui fazer uma varredura, né, do que existia no jornal nessa época, e notei que existia muito propaganda em relação à imigração no Brasil. Claro, né, essa era uma questão candente da época, a substituição da mão de obra escrava. E essa propaganda, né, ela se fazia de várias maneiras, mas sobretudo, né, pela, digamos, descrição, né, do sucesso que era a implantação de colônias de imigrantes, sobretudo de colônias de imigrantes alemães, em várias localidades do Brasil. Alemães, mas também italianos. Na Revista Popular, o Garnier tinha reproduzido um texto de um homem de negócios francês que tinha vivido muito tempo no Brasil, chamado Charles Exupéry,
Charles Exupéry, e ele tinha escrito um texto de propaganda publicado na imprensa francesa em 1859, é, a favor da imigração de franceses para o Brasil. Esse texto, que saiu, como eu disse, na imprensa francesa, foi traduzido pela Revista Popular. Ora, como o projeto da Revista Popular ele é paralelo ao projeto do Garnier como editor do Le Code Brésilien de l'Amérique du Sud, ficou evidente para mim que um dos grandes temas, né, um dos grandes envolvimentos, talvez uma das grandes militâncias do Batista Louis nessa época, tenha sido justamente a questão da propaganda pela imigração francesa para o Brasil, que, como eu disse, né, era um problema, era um problema brasileiro, era um grande debate da imprensa da época em geral, e se afina com o fato de haver um importantíssimo mediador da cultura francesa, das pessoas francesas que chegavam ao Brasil, da literatura francesa, né, quase que uma espécie de mini diplomata francês no Brasil, que era esse Baptiste Louis Garnier, comerciante estabelecido aqui nessa época sobre a qual eu estou falando, então, há 20 anos, e irmão de importantíssimos editores franceses. Bom, o que eu fiz então a partir daí foi comparar a fase Aumont com a fase Garnier, e evidentemente eu percebi que houve uma mudança de tom entre a maneira como o Aumont abordava esse problema brasileiro da mão de obra e a maneira como o Garnier veio a abordar. Então, o Aumont ele falava muito e muito ironicamente, a respeito da escravidão, mas apontando a insustentabilidade dessa prática, né, e a barbaridade da escravidão no Brasil, o que desapareceu da revista a partir de fevereiro de 1860, quando o Baptiste-Louis Garnier efetivamente adere, né, a essa posição de editor, substituindo o debate sobre escravidão, as ironias, as críticas, pela por essa espécie de propaganda a respeito da imigração francesa, claro, né? E a notícia do sucesso dessas outras colônias de imigrantes. Ora, aí eu juntei mais um fato a respeito das relações do Baptiste Louis Garnier com o Império Brasileiro para lançar um desafio à minha própria percepção do que estava acontecendo nesse jornal francófono, que era o seguinte: a partir de 1862, eu tenho provas de que as coleções editoriais, né, em livros do Baptiste Louis Garnier, elas foram subvencionadas pelo imperador Dom Pedro II, pela própria pessoa do imperador. Então, o que eu me perguntei foi: será que 2 anos antes, quando ele assume essa editoria do periódico francófono, e que, portanto, era lido por um público francófono e, eventualmente, né, por pessoas que pudessem levar esse periódico até a França, então eu me perguntei: será que ele também não estaria recebendo alguma espécie de subvenção nessa época para fazer propaganda daquilo que era interessante para o Império nesse momento? Ora, se em 1862, já no início de 1862, ele recebia subvenção imperial, por que não imaginar que em 1860 isso fosse possível, à medida em que ele, Baptiste Louis Garnier, parece ter funcionado como uma espécie de publicista eh, dessa intenção imigratória, né, que o governo tinha e da qual ele necessitava. Então,
Enfim, a grande pergunta final, né, como conclusão do meu trabalho, foi essa que eu apontei, e acho que a contribuição que o meu trabalho deu, foi que, se parte da imprensa francófona recebia subvenção do Estado para fazer propaganda das ideias e ações imperiais, é, será que esse alcance da imprensa francófona não era mais internacionalizado do que a comunidade leitora francesa residente no Brasil? Será que nós não podemos pensar, eventualmente, né, numa circulação sul-americana e até na possível presença dessa imprensa, né, em outros espaços, né, como no espaço europeu? Então, a minha contribuição é uma pergunta para continuar a pesquisa, né? E eu continuo nesse projeto investigando em duas frentes, né? A história desse editor francês e francófono no Brasil e a participação dele não só nas prensas para editar os livros, mas também nos bastidores da imprensa. Então, essa é a minha contribuição e o que eu trouxe para esse capítulo de livro, dentro do Transfopress, publicado agora em 2024, mas no qual eu vim trabalhando desde o primeiro ano da pandemia, 2020, depois de muita experiência em relação à imprensa, porque eu já trabalhei também com Marie-Ève Terranty, Alain Vaillant, e outros grandes estudiosos da imprensa francesa e, inclusive, né, mentores de grandes projetos de comparação entre diferentes espaços, quando eles estavam construindo a reflexão, de que, na verdade, né, a gente não pode construir uma história das imprensas nacionais, mas uma história de uma civilização da imprensa no século XIX, onde cabem os jornais, francófonos, por exemplo, onde cabe toda essa imprensa estrangeira escrita, nos países. Então, é isso. Obrigada a todos.